Olá, né? Para quem não me conhece ainda, eu estou aqui, né, trabalhando com vários vídeos falando sobre espectro autista, como é que o autismo ele é um dos temas, né, mais debatidos nos últimos anos, mas a minha pretensão aqui é muito mais uma questão de conscientização. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Mendes, eu sou professor do estado de São Paulo, né? Então, e como pai, né, também de uma criança autista, eu me sinto na responsabilidade, né, de falar um pouquinho aqui, né, sobre esse tema, né? Então, eu já gravei 3 vídeos falando sobre isso, um vídeo me apresentando, outro vídeo falando a questão de o que é o autismo, né, a questão dos conceitos e a questão do dia 2, né, dia 2 de abril que já passou, mas é um dia muito importante para a questão da conscientização à causa autista, né? Então, a causa dos invisíveis, né? Então, como é que nós, né, pessoas que estamos na linha de frente, no caso, eu como professor e como pai de autista, né? Então, muitas vezes eu me sinto desamparado, né, por conta de falta de informação, falta de divulgação sobre o tema. Muitas vezes a romantização sobre o tema é algo muito presente na nossa realidade, a romantização, né? Então, comparando que o autista, ele pode, né? Ele pode se desenvolver, né, de uma forma onde ele alcance níveis que nós podemos nos surpreender, mas não há uma regra, né? Então, e isso, né, também ocupando o nosso lugar de fala, né? Então, chegando no YouTube aqui, né? Chegando no YouTube ao máximo de pessoas possíveis que busquem informação, né? Então, e trabalhar essa questão. Então, eu vou trabalhar hoje com vocês um vídeo falando sobre a história dos estudos do transtorno do espectro autista. Então, o histórico, né? Então, desde o início da humanidade até os dias de hoje. Só que, né, para início aqui da nossa conversinha, eu vou pedir para vocês quem ainda não faz parte dessa iniciativa, eu sei que o meu canal ele tem aulas sobre geografia, mas também tem essa questão do autismo, que eu acho que é fundamental se falar, se discutir sobre o tema. Então, eu vou pedir aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você assistir esse vídeo até o final ou até um certo ponto, comente, dê o seu like, compartilhe com alguém que ainda tem preconceito sobre esse tema, né? Porque é muito fácil, né, eu falar para quem sabe sobre o assunto. O maior problema é quando esse assunto ele é carregado de preconceitos, né? A gente vê muito isso, né? Quem é pai de autista sente isso na pele todo dia. Bem, então a primeira coisa que nós temos que entender é que até o século XX, até 1901, até 2000, o tema, né, do espectro autista, ele vai ganhando notoriedade, mas antes do século XX, né, nós tínhamos muito preconceito, muitas questões, né, que impediam que a sociedade ele tivesse um olhar realmente inclusivo a essa parcela da população. Não é que hoje ela vem crescendo, é que hoje os autistas eles deixaram de ser uma figura invisível para passar a ser uma figura visível, né? Por quê? Por conta da questão da participação das famílias, da busca por inclusão. Então, a causa autista, ela vem ganhando cada vez mais adeptos, né? Mais pessoas que lutam, né, por essa causa. E desmistificando, tirando essa questão das crenças culturais, as crenças religiosas e as crenças míticas, né? Então, o transtorno do espectro autista, ele vem ganhando uma notoriedade maior dentro da sociedade, né? Principalmente porque os pais, eles vêm se conscientizando e vêm se organizando para reivindicar os seus direitos, né? Não tem direito sem luta, que é um ponto que nós vamos discutir muito aqui, né? Dentro dessa minha proposta, é trazer, né, a questão de falar sobre esses direitos. Bem, então as interpretações espirituais em várias sociedades, desde a antiguidade até a Idade Média, até a Idade Moderna, né? Eu, como professor de história também,
se fala sobre a questão de nós analisarmos os indivíduos da sociedade a partir dos seus comportamentos. A partir dos seus comportamentos diferentes, nós vamos estigmando, né, criando estigmas para para essas pessoas. A questão de possessão, entre outras coisas, fazendo com que o estranho, o diferente, ele seja marginalizado. Quando eu falo em marginalização, não é que essas pessoas elas têm uma visão negativa de vilão. Na verdade, a questão da marginalização é aquela pessoa que não é incluída na sociedade. Então, ela fica às beiradas da sociedade. Normalmente, na Idade Média, quando uma pessoa ela era considerada doente, ela não era incluída nos círculos sociais. Né? Em algumas situações, essas pessoas elas eram obrigadas a, a se colocar fora da cidade, né? A questão de viver das sobras do que a sociedade que ali estava presente, ela vivia. Na questão também, né, de nós pensarmos que até o século XX, com os poucos estudos até ali, as pessoas elas eram encaradas como fontes, né, de sobrenaturais. A questão de que essas pessoas, elas eram ou uma pessoa que ela era amaldiçoada, ou ela era divina, né? Então existia essa dualidade, né? Então se a pessoa ela encontra-se naquela situação, é porque Deus quis, é porque a divindade quis, né? Dependendo da sociedade, né? Então isso é uma discussão, né, que nós devemos colocar, porque até os dias de hoje eu ainda escuto isso, né? Escuto isso muitas vezes, né? Em alguns locais, quando as pessoas me encontram na rua, ou encontra eu, a minha esposa e meu filho, muitas vezes as pessoas falam, nossa, você teve um presente divino. Ou, nossa, isso aí é uma questão, né? Eu já ouvi até questão de maldição, né? Falando sobre isso. E para uma pessoa que vive nessa realidade, muitas vezes isso machuca muito, né? Machuca, porque, e aí, presente divino, né? Lógico, nós aprendemos muito com a pessoa que é autista, mas, né, tem certos momentos que isso fragiliza a pessoa, fragiliza a pessoa que é o tutor dessa pessoa, que vai tutoriar, que vai guiá-la durante a vida, né? Isso muitas vezes complica, né? A questão de você levar essa questão do espectro autista como algo destinado, que seja um dogma, né? A questão de que você foi designado a a essa missão. E isso, né, a gente pensa que a sociedade, de uma forma geral, ela é responsável para incluir, mas muitas vezes essa sociedade, ela exclui. Bem, então a falta de conhecimento médico, né? Então a questão que não havia tratamento. Então muitas vezes essas pessoas eram vistas como loucas, excêntricas e inaptas, né? Inaptas a se cuidar, né? Muitas vezes essas pessoas elas eram trancadas em locais, né, que não realizavam o tratamento devido buscando a melhoria dessa pessoa, buscando que essa pessoa ela vai se desenvolvendo os transtornos o neurodesenvolvimento dessa pessoa faça com que ela consiga o máximo de dependência possível, né, para que ele possa ter uma vida independente, uma vida que vai dar os seus frutos, né? Então, qualquer desenvolvimento para uma família que é tutora de uma criança ou de um adulto, né, neurodivergente, é um ganho muito considerável, né? Às vezes até de realizar a sua higiene pessoal já é algo grandioso, né? Então, quebrando aquele estigma também, né, do The Good Doctor, né? Não é só porque uma criança ela é autista que ela vai desenvolver aquelas habilidades mirabolantes que nós vemos, né, em outros, né, em algumas produções pop, né? Então, a marginalização social, que eu dei um breve, né, uma breve visão sobre a questão teológica, mas a marginalização, ela é colocada até os dias de hoje,
né? Porque eu vou trabalhar também uma questão das leis, né? Das leis que obrigam o Estado a incluir essa criança, né? Essa pessoa que vai se desenvolver, mas muitas vezes, né, essa pessoa ela sofre com a marginalização, principalmente, né? Porque ainda tem muitas pessoas que não têm a boa vontade de se atentar sobre a questão do espectro autista. Então, dentro dessa questão, a exclusão dessa pessoa, ela é uma das maiores violências sobre esses casos. E até pouco tempo atrás, né, mais ou menos 20, 30, 40 anos atrás, nós tínhamos que algumas pessoas elas eram forçadas a serem colocadas em locais, né, a institucionalização de alguns casos, né, no caso de alguns manicômios, né, o mais famoso de todos era o Juqueri, né, ali em Franco da Rocha. Tanto é que até os dias de hoje a cidade de Franco da Rocha, ela sofre com o estigma, né, a questão do preconceito por conta de que a cidade abrigou um dos maiores manicômios da América Latina, né? E ali foi praticado muitos atos de violência, muitos atos de abuso às pessoas que eram dentro do transtorno autista, porque os métodos de tratamento eram métodos de tratamento invasivos, não trabalhando a parte científica, mas uma questão dogmática, né? Então é necessário nós pensarmos na marginalização, não excluir essas pessoas. Bem, a ausência de diagnóstico, então muitas vezes por conta, né, de você não haver um diagnóstico, um conhecimento mais amplo sobre essa visão, tudo aquilo que era falado sobre a questão das pessoas que tinham dificuldade era explicado pelo comportamento baseado em suposições e preconceitos, né? A gente via muito isso, né, na década de 90, década de 80. Eu vou fazer aqui o meu meia-culpa, né? Antes de ser um pai de autista, muitas vezes quando nós enxergávamos uma criança fazendo birra no mercado, né, na fila, se jogando no chão, a gente culpava os pais, né? A questão de que os pais não educavam, que os pais não tinham controle sobre aquela criança. Hoje, né? Quando o olhar é virado para você, que você começa a pensar assim, nossa, olha como eu era tosco, como eu era uma pessoa estúpida, como eu era uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa que julgava sem saber o que estava acontecendo. Muitas vezes a gente tem essa questão do preconceito. E isso é algo que nós temos que quebrar, nós temos que romper. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou quebrando os paradigmas, eu estou aqui buscando levar essas informações e não romantizar as coisas, né? Como eu vejo em muitos programas de televisão, muitas figuras públicas que romantizam o problema, né? E isso é fácil, né? O difícil às vezes, sem o mesmo apoio, sem a mesma rede de apoio, essa pessoa ela transformar a vida dessa criança. Bem, então essa visão, ela vai se transformando a partir do século XX, principalmente pelos cientistas, no caso, o Leo Kanner e o Hans Asperger, que ajudaram a lançar uma base do entendimento moderno do TEA. Então, esses dois pensadores, ali na primeira metade do século XX, eles começam a estudar e a produzir obras científicas falando sobre o TEA. Lógico, de uma forma rudimentar, de uma forma ainda carregada de preconceitos, mas é o start, é o início. Então, eu vou começar aqui a trabalhar com vocês sobre o início do tema autista. O primeiro pensador que vai usar essa questão do autismo, no caso, é o Enger Bleumer, né? Bleuler. Desculpa se eu estiver pronunciando esse nome de uma forma equivocada. O termo autista vem da origem, desde o início do século XX, é derivado do grego, do radical grego autos, que significa próprio ou de si mesmo. No caso, como essa pessoa ela se isolava, o autista, ela tem essa questão do isolamento social, esse pensador, ele vai comparar o autismo com a síndrome desculpa,
esquizofrenia. Então, ele vai trabalhar essa questão de como a pessoa ela se fecha dentro do seu mundo. Essa pessoa ela era um autismo esquizofrênico. Então, o dono de si mesmo, um esquizofrênico, que ele se fecha dentro de si mesmo. E dentro desse ponto, vai iniciar uma conversa, um debate, um estudo, né, para que nós possamos desmistificar tudo isso aí. Então, tudo parte de um ponto de origem. Então, esse estudioso, lá em 1910, ele vai começar dentro da sua área de psiquiatria, ele vai começar a trabalhar esse ponto, né? Tanto é que ali no início do século XX, nós temos vários estudos psiquiátricos, né? No caso, o mais famoso de todo, né? O mais famoso de todos é o Freud, né? O Freud explica, né? Mas muitas vezes também complica, né? Então, nesse caso, o Engel, né? Ele vai começar a trabalhar esse tema dentro de uma visão mais científica, não muito separando a ciência da questão mítica, né? Daquela questão da destinação, da predestinação, do escolhido. Então, esse psiquiatra, ele vai iniciar esse processo, que vai ser seguido, né, no caso aí, pelo Leo Kanner, né, que em 1943, o psiquiatra austríaco, ele define o conceito que descreve a criança com comportamentos específicos, como a dificuldade de socialização, comunicação de padrão de interesses, né? Então, Kanner, ele usa o autismo para identificar essas condições, o autismo infantil precoce. Então, o Kanner, ele vai começar a pegar essa teoria, né, que era trabalhada pelo Breuner, e ele vai começar a ampliar esse olhar, né? Então, não é apenas a questão da esquizofrenia, mas também uma questão de um comportamento social, né? Então, identificar as condições distintas que ele chamou de autismo infantil. Então, a questão do autismo infantil é quando a criança, ela vai, desde o início da sua formação social, ela vai ter comportamentos que a faz ela ser diferente das demais, o seu comportamento de isolamento, a sua dificuldade de comunicação, a questão do seu interesse focado em algo específico. Então, tudo isso, né, no caso o Kanner, ele vai começar a trabalhar e vai dar um nome de autismo. Contemporâneo a ele, né, depois nós vamos falar um pouquinho aqui da síndrome de Asperger, né, o nosso caro, né, no caso aí o pediatra austríaco, o Hans Asperger, né, ele vai iniciar esse processo do estudo em 1944, né, principalmente focando em crianças que ele tem dificuldade nas habilidades linguísticas, né, e as questões de você pensar na apresentação da sua dificuldade social. Então, a evolução do uso reflete o progresso do entendimento científico do autismo desde o início da associação à esquizofrenia até a atual compreensão do transtorno do neurodesenvolvimento, né, do neurodesenvolvimento. Se nós levarmos a questão cronológica do tempo, década de 40, o mundo, desde 1910, né, o mundo vivia aquela época que eu vou tratar, né, a questão da modernidade, né, da criação de ferramentas, de ferramentas, invenções como o avião, a questão a popularização do telefone, dos automóveis, e também de 1917, né, até 1944, nós tivemos duas grandes guerras mundiais, nós tivemos, né, a questão da grande crise de 1929, e tudo isso atrapalhou um pouquinho o processo do estudo. Tanto é que de 1910 até 1944, que é o período onde a guerra estava chegando ao seu fim, poucas coisas foram publicadas, poucas coisas foram estudadas e também o interesse, né, do meio científico sobre esse tema. Ele diminuiu muito, né, desde 2000, desde 1910. Então, isso por conta.
da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29 e também a questão da Segunda Guerra Mundial, que muitos autistas sofreram na mão dos nazistas, né? A gente pouco fala sobre isso, mas o nazismo, ele buscava a perfeição humana. E para o nazismo, né, qualquer coisa que foge do padrão que eles consideravam aceitável, essa pessoa ela era marginalizada, ela era perseguida, muitas vezes, né, tratada como um animal, né? Então, tudo isso, né, vai trabalhar essa questão do debate, né, no caso do Asperger, ele vai ter um estudo mais aprofundado que depois eu vou fazer um vídeo especialmente só para ele, né, para nós podermos discutir sobre ele, né, a questão da síndrome de Asperger, né, como é que, né, nós vamos trabalhar essa questão de desassociar, né, no caso, o autismo, né, que ele era desde o início associado à esquizofrenia, né, então tirar esse peso, né, em cima do autismo. Bem, então nós vamos falar os primeiros entendimentos referentes ao autismo de uma forma errônea, né? Os primeiros estudos sobre o autismo, ele ainda eram uns estudos, né, muito baseado em preconceitos, em dogmas, e tudo isso, né, ele vai sendo quebrado com o passar do tempo. Mas os primeiros, as primeiras formas de entendimento do autismo, ele foi errôneo, ele foi equivocado, devido ao conhecimento limitado e a falta de compreensão científica. Até os dias de hoje, né, muito se fala sobre o autismo de uma forma que sempre trabalhando, o senso comum ele é muito importante, né? A partir do senso comum que nós buscamos os estudos científicos, mas nós temos que quebrar essa barreira, ultrapassar a fronteira, buscar, né, ter um conceito muito mais baseado em suportes sólidos, né? No caso de você ter um alicerce, né, científico para nós construirmos um mundo melhor, né? Então, não negar a ciência, né? A gente sabe como é que acontece com o negacionismo, né? É só lembrar da questão da pandemia, né? Quantas milhões, quantas milhares de mortes nós poderíamos ter evitado? E quantas milhares, desculpa, não, quantos milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, elas poderiam ter uma vida mais digna se nós não tivéssemos, né, repetido esse tipo de pensamento, pensamento carregado de preconceitos. Bem, então, associação à esquizofrenia, que a gente já falou um pouquinho. Então, só em 1970 e 1980 que se começa a se romper essa questão da esquizofrenia infantil associada ao autismo, né? Principalmente por conta do isolamento social, da falta de comunicação e do comportamento incomum. Então, aquelas pessoas que ousam ser diferentes, né? Elas pagam um preço, né? E esse preço muitas vezes é ser taxado, rotulado, pesado, medido e marginalizado, né? Desde quando o mundo é mundo, as coisas acontecem assim. Então, todos aqueles que ousam ser diferentes, eles são colocados de lado, né? Como a música, né, do Mutantes, né, a Balada do Louco, né? Então, uma pessoa, né, ela deve ser realmente tratada a partir do que ela oferece à sociedade, né? Às vezes, o pouquinho que ele oferece é uma coisa gigantesca para a sociedade. E o autista, mesmo ele não sendo uma pessoa tão produtiva, ela tem um papel fundamental dentro da sociedade, né? Ele é um sujeito de direito, né? Então, isso está lá nos direitos humanos, né? A questão de ter direito à vida, uma vida de qualidade, sendo atendido para todas as suas necessidades. E muitas vezes essa pessoa ela é negada. Então, dentro desse contexto, a questão da associação à esquizofrenia é um exemplo. Muitas vezes essa pessoa ela era tratada, não é que o esquizofrênico ele também deve ser tratado da mesma forma, mas nós vemos muitos filmes, né, trabalhando essa questão dos tratamentos invasivos, né, às pessoas.
né? A questão de choque, a questão de uso de medicamentos que não tem nada a ver, né, com o autismo, né? Então, tratamentos a partir tratamentos violentos, né? A questão do eletrochoque, sabe, algo que me preocupar, hoje eu olhando, eu fico aterrorizado, porque eu tô, assim, o meu filho, ele nasceu no século XXI. Se por um acaso nós fôssemos cidadãos do século, cidadãos, né? Cidadãos do século XVIII, XIX, imagina como é que a sociedade trataria os nossos filhos, né? Amarrando eles em lugares, né? No caso, colocando eles em instituições, né? Então, muitas vezes, dependendo da sociedade, essa pessoa, ela era sacrificada, né? Bem, então as mães geladeiras, o Kenner, né, ele vai ter o seu pioneirismo muito importante, né, a questão de você, né, trabalhar, mas ele vai começar a debater as condições de educação dessa criança. No caso da falta de emoção das mães, falta de afeto das mães, que ele vai denominar como mães geladeiras, né? Isso faz também uma marginalização da mulher, né? A mulher como a responsável por conta da criança ela ser autista, né? E isso, com o passar do tempo, nós vamos desmistificando também. Mas é um ponto que nós devemos iniciar esse debate, né? E colocar o dedo na ferida, né? No caso, colocar que as mães, elas sempre são colocadas como um ponto, né? De suporte total. E isso retira a responsabilidade de nós homens, né? Eu, como pai de autista, muitas vezes eu vejo que a maior participação, né, que nós temos sobre a causa, reunião de pais, reunião com representantes, que nem agora em São Paulo, no dia 6 de abril, nós teremos a caminhada, né, da causa do autismo. Então, muitas vezes a responsabilidade fica só centrada na figura da mãe, a mulher, aquela que gere, aquela que gera, aquela que cuida. A culpa é dela. Não é, a culpa é não há culpados, né? Mas quando nós temos o nosso filho como um autista, nós temos que acolhê-lo da melhor forma possível. Mas como eu vejo em muitos momentos, os pais pulam fora. Infelizmente, as coisas acontecem assim. E nessa teoria, ela foi disseminada, né? Ela foi transmitida, né, por psicólogos como o Bruno Bettelin, né, que ele vai produzir obras nos anos 50 e 60 do século XX, culpando a mãe pela condição do seu filho. Mais tarde, essas ideias foram completamente descartadas por conta, né, que nós sabemos que o autismo, ele é um problema do desenvolvimento neurológico, e muitas vezes esse problema do desenvolvimento neurológico, ele também tem muitos fatores ligados à genética, né? A importância do estudo do genoma, ele é fundamental para que a gente busque respostas para coisas que até pouco tempo atrás nós não tínhamos nenhuma resposta. Então, é importante se falar sobre isso. A questão do conceito de escolha. Então, tiveram alguns estudiosos que diziam que o autista, ele tinha esse comportamento porque ele queria, era um comportamento voluntário, né? Então, o autista é autista porque ele quer. Então, isso também, né, vai contribuir para o preconceito e tratamentos inadequados. Então, quando eu coloquei lá para vocês que quando eu não tinha o conhecimento sobre esse assunto e eu vi uma criança se jogando no mercado, fazendo birra, eu tinha uma visão preconceituosa, né? Então, nesse caso, isso vai sendo trabalhado, né? Porque ele é birrento, é uma escolha dele fazer isso, né? Então, isso é uma coisa que vem intrinsecamente na nossa sociedade, que ele é transmitido para todos. E isso, né, vai contribuir muito para a questão do tratamento inadequado e para o preconceito. Bem, o foco exclusivo, né, exclusivamente comportamental. Então, durante os primeiros anos, o autismo ele era entendido apenas por um comportamento obsessível, sem atenção a causas subjetivas ou subjacentes, né? No caso dos aspectos
genéticos e neurológicos. Então, a questão do diagnóstico, por conta da falta de diagnóstico, ele tinha essas visões superficiais. Pouco se conversava, pouco se falava sobre o autismo, né? Tanto é que muitas pessoas, né, até os dias de hoje, quando nós falamos de autismo, começa a ter um debate muito presente sobre questões de fake news. Ah, é por conta da alimentação. Ah, é por conta das mudanças climáticas. Não, é porque até o século XX pouco se falava. E mesmo durante o século XX, no caso década de 80, 90, 70, não havia esse processo de inclusão, né? Então, muitas pessoas que eram autistas, elas não frequentavam escola. E normalmente aquele seu amiguinho estranho que você tinha na escola, que muitas vezes ficava isolado, essa criança, ela era um autista, né? Que nós tínhamos esse preconceito, né? Até eu mesmo, né? Eu vou colocar aqui os meus comportamentos, né? Eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu sou uma pessoa que eu faço tudo da mesma forma. Então, quando esse meu pragmatismo, ele é rompido, ele é quebrado, muitas vezes eu entro em um processo de desordem, né? Quando a minha rotina ela é quebrada, eu fico meio desorientado. Então, isso explica muita coisa, né? Então, estou dando meu exemplo. Mas por quê? Porque quando eu era adolescente, quando eu era criança, a questão do autismo, ele era tratado como uma questão de insanidade, né? Então, eu via muitas pessoas falando: ah, mas o meu filho não é louco. Não é que o seu filho é louco, ele precisa do seu apoio, cara pálida. Ele precisa de um diagnóstico para que todos possam incluí-lo nas suas necessidades, né? Adaptando as suas necessidades. No caso, né? Todo mundo precisa ser atendido nas suas necessidades. Mas como isso gera custo para o governo ele prefere fazer o quê? Vamos massificar tudo. Pega uma receita de bolo, coloca todo mundo dentro de uma batedeira e vamos fazer uma sociedade homogênea, sem diferenças. Na verdade, desconsiderando a heterogeneidade, né? A questão de uma sociedade cada vez mais diversa. Bem, então essa ideia equivocada, ela teve impactos negativos para a sociedade, como eu já havia falando para vocês. Então, com o avanço da ciência, a compreensão, a consciência da pessoa que ela é teia, isso faz com que nós podemos incluir essas pessoas, baseadas em evidências, né, na questão de estudos, estudos de casos. Tanto é que hoje existe um grande número desculpa, voltando aqui, de diagnósticos tardios, né? Então, o diagnóstico às pessoas adultas autistas, isso está sendo cada vez maior, né? Tanto é que muitos amigos meus né, eles colocam para mim: ó, Rogério, você precisa buscar, né, esse seu autoconhecimento, a questão de você se aceitar, né? E muitas vezes, por conta da correria, a gente não consegue buscar, né, esse diagnóstico, né? Isso é um problema, né, para explica muita coisa, né? Os fatores genéticos, né? No caso, eu também tenho uma sobrinha autista. Então, isso explica muito o porquê, né, que o desenvolvimento né, dessas pessoas hoje, ela deve ser atendida, compreendida e edificada dentro da nossa sociedade. Bem, então, no caso, o reconhecimento do espectro autista. Então, dessa importância, as pesquisas dos anos 80 e dos anos 90, principalmente na área da neurociência e da psicologia, ela vai começar a desmistificar e criar o que nós chamamos de espectro autista. Então, o espectro autista é como se fosse um arco-íris, né? No caso, que vai desde o comprometimento total da independência da criança até a superdotação, que é aquele autista que ele ultrapassa algum, alguns padrões de desenvolvimento em uma certa área. Isso devido ao seu hiperfoco, né? Um exemplo, né? Eu sou um exemplo muito claro disso, né? O meu hiperfoco, eu tenho dois ou três hiperfocos que são muito presentes no meu dia a dia, que é o hiperfoco na questão de estudar,
né? Mas estudar áreas do conhecimento que me são atrativas, como áreas humanas, né? Eu sou formado em história, eu sou formado em pedagogia, eu sou formado em filosofia e em geografia. Além de eu ter feito especialização em história da África, estou, né, estou iniciando o processo da educação especial. Então, tudo isso me faz, né, essa questão do hiperfoco. Então, isso me faz melhor que alguém? Não, é que eu tenho o hiperfoco em estudar essas coisas. Eu sou muito vidrado nisso, né? Então, isso me faz eu buscar mais informações. E isso, querendo ou não, me faz eu ter um desenvolvimento maior dentro dessa área. Agora, se você colocar uma equação de primeiro grau na minha frente, eu vou surtar. Eu vou pirar. O porquê? Porque é necessário que haja estudos dentro das minhas habilidades, das minhas competências, do meu hiperfoco. Bem, então vamos lá. Ampliação nas manifestações. Então, os profissionais da saúde, eles vão começar, né, a ter maior embasamento, a ter mais recursos para atender essas pessoas. Principalmente, né, a questão buscando as características dos autistas, a questão da dificuldade de comunicação, do comportamento repetitivo, dos interesses restritos, o hiperfoco que eu falei aqui para vocês, a questão, né, nós podemos variar imensamente a intensidade e a combinação de pessoa para pessoa. Então, o tratamento personalizado. O maior problema desse tratamento personalizado é quando você pensa no atendimento no caso de uma escola. Você coloca 40 crianças dentro do mesmo ambiente. Como é que você vai personalizar o atendimento para, né, um indivíduo, no caso, uma criança, duas, três, quatro, dependendo da situação, porque eu já vi alguns relatos de alguns amigos meus que em algumas salas, nós temos quatro, cinco pessoas que têm a necessidade de um atendimento diferente por conta de várias deficiências. Então, imagina você ter que trabalhar um conteúdo para essas pessoas, levando em consideração que para que você tenha um salário digno dentro da profissão como educador, você tem que comprometer uma maior parte do seu dia dentro da sala de aula, onde você não tem tempo para você trabalhar especificamente cada indivíduo e a sua necessidade. Além da indisciplina, além dos conflitos que uma sala de aula ela tem. Como é que você vai fazer isso, né, meus caros parlamentares? Então, como é que você pode ajudar, né, colocando 40, 50 pessoas no mesmo lugar? Ou criando salas menores para que esse atendimento ele seja realmente inclusivo, né? Eu, como profissional da educação, eu vejo isso em muitos lugares, né? A questão da falta de suporte, né? Colocando um autista para uma sala de 45 pessoas, onde você tem que trabalhar questões de crianças que são analfabetas, crianças que são abandonadas pela família, pessoas que não são atendidas por nada na sociedade, e ao mesmo tempo ter que trabalhar a especificidade de cada um. Isso trabalhando 9, 10, 12 horas por dia, né? E além do desenvolvimento individual, né? Do caso do profissional. Como é que essa pessoa ela vai se preparar para isso? Né? Se nós temos que ter uma rotina exaustiva, como isso é possível? Bem, a inclusão e o diagnóstico relacionados, então, no caso, o estudo da síndrome de Asperger e do transtorno, o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, né, no caso que ganha a sigla TGD-SOE, né, que são essas questões de nós não termos ainda algumas situações que fogem do diagnóstico comum, né, que com o passar do tempo nós estamos ampliando ainda mais esses diagnósticos, né? No caso, o DSM-5, o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais de 2013. Então, em 2013, essa sigla, o Manual de Diagnóstico Estatístico do Transtorno Mentais, ele vai começar a ampliar a possibilidade de diagnósticos. Isso vai influenciar
né? A questão da compreensão, a busca de todas as condições, compartilhando as características fundamentais, apesar das diferenças. Então, nós temos, né, alguns autistas que eles têm algum comportamento que são muito parecidos, mas às vezes esse comportamento eles têm outras facetárias, né, outras facetas. E isso faz com que esse diagnóstico ele precise ser melhor elaborado, melhor trabalhado, para que essa pessoa ela seja incluída de verdade. Bem, então, os níveis de suporte. Então, no caso, saber atender essa pessoa nos seus mais íntimos, né? A mais íntima forma de atendimento. Então, desde o nível mais leve de suporte de atendimento até o mais complexo, né? Então, atender essas pessoas da melhor forma possível, né? Então, isso é algo essencial para o desenvolvimento do indivíduo e também para o atendimento às famílias, a questão psicológica, a questão econômica, né? Porque quando a gente fala em cuidar, em ser tutor de uma criança autista, às vezes o aspecto econômico ele é um problema sério, porque muitas vezes você é obrigado a sair do seu trabalho para atender essa criança de uma forma mais presente. A questão de que essa criança, ela precisa ter o apoio de todos. Bem, a questão do respeito à diversidade, que é algo que é latente na nossa sociedade. Então, saber respeitar que todo mundo é diferente e que todo mundo precisa ser atendido e incluído a partir, né, dos seus direitos como cidadão. Então, a palavra inclusão, ela é linda, ela é maravilhosa. Qual o maior problema? É a boa vontade, né? A boa vontade do Estado, a boa vontade da sociedade e muitas vezes também, né, de líderes, né, que em vez de colaborar, eles tacam fogo na situação, né? Como às vezes algumas pessoas que têm um poder de voz, o poder de inclusão, o poder de estar falando em público, né? Vai falar alguma besteira? Isso é algo, né, que precisa ser mais trabalhado. A questão do respeito e a diversidade. A questão dos impactos, né, do reconhecimento. Então, você reconhecer o direito do autista não é caridade, o direito da pessoa. Então, a abordagem permite identificar as pessoas das manifestações mais sutis que antes poderiam passar despercebidas. A questão, né, do diagnóstico tardio, né, no caso de você saber dar o direito a essa pessoa, né? Que muitas vezes ele não se desenvolve o seu potencial da forma como precisava, como ele tem o direito, por conta de que essa pessoa ela teve os seus direitos negados, né? No caso, eu voltei a estudar há muito tempo. Eu sou filho né? Eu sou filho da educação de jovens e adultos, o famoso EJA, né? Então, nesse caso, se na escola que eu estudava lá na década de 80, na década de 90, existissem profissionais que olhassem para a minha pessoa de uma forma diferente, pode ser que eu poderia ter me desenvolvido muito melhor, né? Esse é um exemplo, né? No caso, vários amigos meus que deixaram de estudar por conta de dificuldades de aprendizado. Isso por quê? Porque você pega todo mundo, coloca todo mundo dentro de uma sala de aula, sem a preocupação nenhuma de nada que está acontecendo ao redor, e joga o conteúdo, né? Então, as expectativas de aprendizagem, né? Então, dentro desse processo, é importante nós pensarmos no diagnóstico, né? Então, eu posso ser uma pessoa que eu tenha TDAH, posso ser uma pessoa autista, eu posso ter várias dificuldades que me limitaram os meus estudos e que dificultou para que eu chegasse aonde eu estou, né? Isso por conta de vários motivos, incentivos que eu não tive, né? No caso, não culpando a minha família, mas vamos dizer o seguinte, porque os valores que eram pregados até então eram outros. Hoje, a compreensão é totalmente diferente, eu não culpo ninguém. É o porquê? Porque quem deveria dar o suporte não deu, que é a questão da educação. E a questão dos serviços médicos, né, que a criança até a década de 80, a questão
né, de você ter o diagnóstico a qualquer ponto visual, a questão da dificuldade da criança em enxergar também era um problema. E além dos preconceitos muitos que a nossa sociedade teve contra pessoas diferentes. A questão da intervenção personalizada, que é um problema sério, né? Você criar, né, situações onde você tem que personalizar, né? Então, dar condições para que o educador ele possa personalizar a, o que aquela criança precisa para ser atendida em seus direitos. A questão da quebra de estigmas, né? Então, porque o autista, ele não tem cara, ele não tem aspecto estético. Então, o autista, ele é autista, não importa a sua fisionomia. E isso dificulta a inclusão. Ah, mas ele não parece ser autista. Por isso que hoje nós usamos muito essa questão da sinalização, né, da sinalização visual. A questão do cordãozinho com quebra-cabeça. A questão de mostrar, ó, eu sou autista, gente, né? Então, isso é uma questão de você identificar, de você melhorar a questão do diagnóstico, fomentar o respeito à neurodivergência, a questão da neurodiversidade, né? Que também é algo, né, que impacta muito na vida social das pessoas. E as pesquisas contemporâneas, né? Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas é importante se falar sobre isso. A intervenção da sociedade, né? Então, a causa das terapias de inclusão, né? Para que essa pessoa ela seja realmente, né, aceita como ela é. A questão de fatores genéticos, então, os estudos dentro da psicologia, da genética, que possa realmente trazer, né, um olhar carinhoso para essas pessoas, para que essas pessoas sejam realmente incluídas dentro desse processo, que essas pessoas não sofram mais com os estigmas. E isso, a genética, né, o genoma humano, ele está sendo muito empregado dentro desse processo. De se estudar, né, estudar cada vez mais, né, para que os futuros autistas não sofram o que os autistas sofrem hoje, a questão do preconceito e da marginalização. Bem, a interação terapêutica, principalmente o ABA, que é um sistema de comunicação diferenciado, né, que é análise de comportamento aplicada, que nós vamos trabalhar formas, né, de comunicação mais efetivas, que essas pessoas possam, né, ser melhor atendidas, analisando o comportamento das pessoas. As terapias de integração sensorial, de comunicação alternativa, também são amplamente utilizadas. Então, o ABA, ele é muito aplicado para autistas que não são verbais. Então, o autista, ele vai se comunicar por forma de figuras, né, por forma de formar frases, né, a partir dessas figuras, e assim sucessivamente. Uma forma de incluir essa criança, né? E isso, para nós que somos da educação, para que eu que sou da educação, é preciso ter uma maior abordagem, é preciso que essas pessoas sejam instruídas, que elas sejam formadas, a formação continuada dos profissionais é fundamental para o atendimento dessas pessoas. A questão da neurodivergência e a inclusão, então o movimento, né, ganhando força, as pessoas estão se associando, estão se juntando para que essas pessoas sejam melhor atendidas, porque o autismo, ele não é curado, né? O autismo, ele é tratado. O autismo, nós temos o atendimento para que os seus impactos, eles sejam mitigados, eles sejam diminuídos, para que essa pessoa ela possa ter uma vida realmente digna. A questão de que as políticas públicas de inclusão, elas devem ser realmente efetivas. E os avanços da tecnologia, principalmente por conta da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, ele é algo essencial para que nós possamos processar muitos dados em uma velocidade maior, para que a gente não perca tempo, né? Para que você possa diagnosticar essas pessoas de uma forma mais efetiva, mais reta, mais correta, mais certeira, para que não se tenha diagnósticos secundários e que dificultem o atendimento dessa pessoa. A questão de você realizar tratamentos sociais, né? No caso de que a pessoa ela precisa ser
né, trabalhada para que ela possa ter um comportamento onde ela vai conseguir a sua independência. Não é para que ela seja, para que ela cumpra uma questão de que nós trabalhamos do estigma social, né? No caso do que nós esperamos que uma pessoa ela apresente no seu comportamento social, mas sim para a sua independência, aquilo que nós queremos que essa pessoa ela, né, atenda. A questão do impacto social, né? Então, a questão de você acabar com o estigma, a questão do preconceito, a compreensão da sociedade que essa pessoa ela é um sujeito de direito. Então, a sociedade ela deve incluir, não importando o que a sociedade ela acredita que é certo ou errado. Então, para nós concluirmos aqui, que o autismo, ele é um transtorno, né? Então, a questão de nós elaborarmos mais estudos, mais visões, afastando os estigmas, a questão da importância da personalização, né? Que nós possamos atender as pessoas da forma como ela precisa, e não criar um padrão de atendimento que, na verdade, mais prejudica do que ajuda as pessoas, a utilização de tecnologia para melhorar o atendimento dessas pessoas e também focar como esses avanços eles vão ser fundamentais para o atendimento dessas pessoas. Então, com isso aqui, eu vou finalizando esse vídeo aqui com vocês. Sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu estava planejando, mas eu me empolgo falando sobre o assunto. Na verdade, esse tema ele vem ganhando muita presença na minha formação, né? Então, isso é importante, não apenas só para o atendimento ao meu pequeno, ao meu filho, mas também para o atendimento de todos. Então, gente, você acha que esse vídeo ele foi importante para que te leve mais informações? Você compartilhe com alguém que vai, né, também usar esse vídeo de uma forma positiva. Se você acredita que esse trabalho está sendo muito bem, que mereça, né, o seu apoio, deixa aqui o seu like, que é importante porque ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. E se você achar que eu sou digno da sua confiança, se inscreva no meu canal, né, que é importante para que eu continue a produzindo cada vez mais conteúdos focados nessas necessidades. Muito obrigado, meus queridos, e até a próxima.